Olá, tudo bom? Eu espero que esse vídeo te ache bem, te encontre em paz no coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu mano, minha mana. Eu tenho sempre essa esperança que mesmo que no meio da pandemia, no lugar do medo, você esteja vivendo em esperança. Eu resolvi gravar esse vídeo e o nome desse vídeo é Apenas um Olhar. Hélio, por que você resolveu gravar esse vídeo? Sempre tem um motivo pelo qual eu sou motivado a gravar ou escrever alguma coisa. Às vezes, para escrever, não. Todavia, esse aqui, Apenas um Olhar, tem um motivo muito específico. Não foi ontem que eu li que vai haver um sorteio aqui no Rio de Janeiro, onde, ao invés de prova, vai ser sorteio para as pessoas entrarem nessa escola técnica. E pelo que eu vi, é uma escola técnica bem conceituada. Sendo sorteio, alunos que se prepararam, que estudaram, ficarão de fora. E nessa surgiram pessoas que de um grupo são a favor do sorteio e de outro pessoas que são contra. Problema nenhum, é ótimo que haja essa dialética de um concordar, outro discordar. O problema todo que acontece é que eu ouvi um pastor falando que parece, o pastor, acho que pastor Von, da presbiteriana, ele falando que parece que porque o futebol está tão ruim, nós retiramos aquela paixão da discussão que tínhamos, que o Flamengo é horrível e é um time lixo. Ah, o Botafogo é o melhor de todos. Não, o Vasco ele é o quintal do falecido... Eurico Miranda, que o São Paulo é aquilo, que o Corinthians é aquilo lá, que todo mundo favorece esse time, que todo mundo desfavorece aquilo, numa paixão louca, sem nenhuma racionalidade. Parece que por causa do futebol ter se tornado algo tão ruim, tão xoxo no Brasil, nós transferimos isso para a política. Aí, aquele que torce por Lula ama de coração quem torce por Lula, mesmo se aquele que torce por Lula for uma pessoa mau caráter, leviana e que não vale nada. E deixa de amar quem torce, e se torcer, tá, entre aspas, por Bolsonaro, mesmo que quem torça por Bolsonaro seja uma pessoa de bem, que ame a Deus, que cuide bem dos filhos, e vice-versa. Ou seja, nós estamos tratando todas as ideias, não apenas a política. E parece que, excetuando o futebol, nós estamos tratando todas as ideias, todos os olhares com paixão e sem pensar um pouco em quem é aquela pessoa que está falando. Quem é aquela pessoa que tem aquele olhar? Eu apenas discordo dela nesse ponto, mas a gente tem tanta história, a gente tem tanta caminhada junto, por que eu vou me afastar dela só porque ela acha que o sorteio é uma coisa maravilhosa? Ou por que eu vou me afastar dela porque ela acha o sorteio uma coisa horrível? É uma coisa que nós precisamos pensar, queridos. Porque eu acho que eu já disse de púlpito que eu tenho amigos que são espíritas, eu sou cristão. Eu tenho uma amiga que se declara bruxa, o que eu acho muito engraçado. Eu tenho amigos na Assembleia, afinal de contas eu fui criado na Assembleia. Eu tenho amigos que são da Congregacional, a minha irmã é da Congregacional e eu amo a Congregacional. Eu tenho amigos que são adventistas. Eu tenho amigos, vejam bem, que são batistas, como eu sou da Igreja Batista. É incrível. Queridos, e além disso, em termos políticos, eu tenho amigos que, como eu, são liberais, são conservadores, são democratas. E também tenho amigos que são trotskistas. São amigos trotskistas e talvez nem saibam quem foi Trotsky. Brincando. Esse amigo específico, ele sabe quem foi Trotsky. É uma brincadeira. Eu tenho amigos que se declaram comunistas. Uns são mesmo, outros são apenas nominais, nem sabe quem foi Marx. Assim como tem gente que se declaram, não, eu sou conservador, só porque votou em Bolsonaro em 2018. Não sabe nem quem foi Burke. Não sabe nem onde fica a Grã-Bretanha para se declarar conservador.
Fazer o quê? São meus amigos. Eu vou falar, não, você não leu Burke, você não pode ser meu amigo. Isso é idiotice. Isso é ser pedante. Tá bom? Eu tenho amigos que são progressistas, ótimos amigos. Eu tenho amigos que sabem que me opõem com avidez à visão política do progressismo, e não apenas isso, sabe que considero a visão do progressismo a visão mais próxima daquilo que nos termos bíblicos diz que o mundo jaz do maligno. Entende? Eu acho que a visão progressista é uma visão maligna. No entanto, essas pessoas são minhas amigas. Ele tem um olhar para a vida que é um olhar progressista. Eu vou mudar o olhar dela? Falaremos mais sobre isso. Eu gosto de rock e MPB. Para mim, não existe música cristã, como é proposto dentro do jargão evangélico cristão. Para mim, existe música boa. Para mim, existe música que fala de Deus, sem nem sequer citar o nome de Deus. E tem músicas que são do capeta e que são tocadas nos nossos púlpitos e nossas igrejas. Tem músicas que são congregacionais e outras que não. Isso sim, isso acontece. Tem músicas que são maravilhosas. Por exemplo, eu gosto muito do Palavra Antiga, eu gosto muito do Oficina G3, eu gosto muito do Cate Barneia, mas não são músicas para tocar na igreja, no púlpito. Não são músicas para tocar num culto congregacional onde tem pessoas de várias faixas etárias, pessoas de vários lugares. Não é. Talvez possa se tocar num culto jovem. Legal tocar Cate Barneia no culto jovem. Quem dera um extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. A maioria das músicas, falando de música ainda que tocam nas rádios ditas evangélicas, elas, nas rádios ditas gospel, né, virou moda, rádio gospel, ela não deveria tocar nunca na Assembleia dos Santos. Umas por ser fora do propósito da adoração coletiva, comunitária. Ainda que seja uma boa música, seja realmente uma boa música cristã. Outras por não servirem adoração em lugar algum, por serem literalmente do diabo, nascido no coração de pessoas malignas. Músicas que são invejosas, que desejam o mal. É isso. Isso aqui não é um olhar meu. Esse vídeo é um vídeo opinativo, não gosto de fazer isso, mas é. Mas isso que eu falei agora a respeito da música e também a respeito do progressismo não é uma opinião minha, tá bom? Biblicamente, o progressismo é do maligno e, biblicamente, essas músicas que declaram que a pessoa que desejou meu mal vai sofrer, que são invejosas, essas músicas, biblicamente, são do maligno. Não é opinião minha. Se quiser, eu provo para você por A mais B dentro da Bíblia. Não é opinião minha. Voltando ao meu vídeo opinativo. Eu votei no nosso atual e atrapalhado presidente. Mas hoje eu votaria de novo. Outros votaram no Lula. E no seu plano de poder eterno, à la Putin, que seria o próprio Lula, Dilma, Haddad, Lula de novo, aí depois não sei o que viria. Essa coisa. Beleza. Fique com Lula, vote no Lula. Você é meu amigo. Eu voto no Bolsonaro. Não deixe de ser meu amigo por isso. Por favor. Uns pedem lockdown. Eu não peço. Perceberam? São coisas que pensamos e ações que tomamos, mas que não devem ser ações e pensamentos e olhares que determinem para nós, como muitas vezes insistimos, o que uma pessoa é ou deixa de ser pela opinião que ela tem ou pelo olhar que ela tem sobre uma coisa ou sobre a vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: uns creem que comer de tudo pode comer picanha, pode comer pele quando tiver engarrafamento, pode comer pizza com borda recheada. Já o outro, cuja fé é fraca, ele é fraquinho, tem a mente fraca. Ele acha que só pode comer vegetais. Está lá em Romanos 14, 2. Então, vale dizer aqui, em parênteses,
que as escrituras diz que quem vive se escandalizando aí, que quem vive cheio de mimimizinho, precisa crescer. Romanos 14, 2. Precisa se fortalecer. O apóstolo Paulo fala que você que vive se escandalizando, estou escandalizado, que você é fraco, você é crente, mas precisa começar a ler a Bíblia, orar, meditar, conversar com crente maduro, se submeter ao discipulado para deixar de ser aí esse fracote, beleza? Para você começar a entender e talvez, quem sabe, comer uma picanha, se quiser. Mas também, se quiser, você pode continuar comendo seu alface e deixar quem come picanha em paz, beleza? No entanto, infelizmente, acontece que uma pessoa ama a Jesus, é da sua igreja local ali, trabalha com o coração no lugar certo, pelo reino de Deus, mas ela votou no Lula. Logo, para mim, para o Hélio, isso vai ser um motivo de zoação. Eu vou sentar com esse meu amigo, irmão, comendo uma pizza e vou zoar ele. Pronto, só isso. Agora, me afastar, jogar piadinha no Facebook, falar mal por trás, algo que não se faz, que essa pessoa não faria pela frente, isso é de um mau caratismo, meu irmão. Horripilante. Horripilante. Aí aqui vai novamente um parênteses. Fica a dica. Se eu critico uma pessoa para você, e você que tá, muitos que ouvirão esse vídeo, venham criticando pessoas, eu critico mesmo, eu julgo. Porque a Bíblia diz para eu julgar. Me ponha diante dessa pessoa a qual eu estou criticando, pois em amor eu vou criticá-la ali, ó, face a face. Também. E na maior parte das vezes, se você fizer isso, quando chegar lá, essa pessoa vai saber que publicamente eu me oponho a ele naquele ponto específico. Sabe o que pode acontecer? Você chegar, pô, o Hélio falou que você é isso, não sei o que. Ela fala, pô, o Hélio tava com maior saudade de você. É verdade, esse mané, ele discorda de mim. A gente se ama, nós somos irmãos. Mas nesse ponto nós discordamos e eu falo publicamente. Fulano fala isso, ele está errado. E ele deve falar de mim. O Hélio diz isso, o Hélio está errado. E essa postura minha se deve mais à minha mãe ter me criado como homem do que eu ter ido à escola bíblica dominical, que eu tanto valorizo dentro da minha formação continuada. Então, irmãos, não entremos em oposição desnecessária. Você e eu sabemos que não vamos mudar o pensamento das pessoas, ou não sabemos? Nós sabemos que as pessoas pensam de uma forma e que você pensa de outra, que você pensa de uma forma e as pessoas pensam de outra. Agora, querer dizer que o pensamento de alguém não é apenas diferente de mim, mas é antibíblico, e se isso for um fato, por exemplo, se a pessoa diz que há salvação fora de Jesus Cristo, isso não é apenas uma visão de vida. Isso é uma visão errada. Então, o correto é você chegar lá, sentar com ela e falar, mano, isso que você está falando é errado. Vamos conversar sobre isso. Olha só. Não há outro nome dado no céu ou na terra pelo qual nós possamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Sempre em amor, sempre em paz, sempre com humildade, sem querer ser um crentão. Eu sou o dono da verdade. Senão sua atitude vai ser maligna, demonstrando assim o maligno coração que você tem. Fecha parênteses. Tem irmão que é da religião política petista. E eu critico esse irmão face a face, em amor. Já falei. E em uma idiotice aqui confessada publicamente. É uma idiotice minha. Pois se a pessoa é crente,
O Espírito Santo já convenceu ela a respeito da salvação somente por meio de Jesus. E se ela não é convencida a deixar de votar e de participar dessa coisa petista, quem sou eu, Elinho da Rua do Buraco? Quem sou eu? Por outro lado, tem os da seita bolsonarista. Bolsonaro pode chegar aí e dizer que é a salvação fora de Jesus. É possível que ele diga isso, Hélio? Sim. É. Ele nitidamente nunca foi a uma classe de catecúmenos, nitidamente ele nunca foi ensinado por uma pessoa como o pastor Valdemir, como o nosso querido irmão Bruno. Ele nunca sentou para estudar comigo a palavra de Deus numa classe de doutrina. Veja, não estudar em nós, mas estudar na palavra de Deus. Isso parece que nunca aconteceu com ele. Ou se aconteceu, ele se fez de surdo. Eu me oponho a essa cegueira bolsonarista e faço desde após a eleição de 2018. Está documentado lá no meu Instagram. Entra lá que você vai ver eu falando. Entendeu? Rei posto, estou de olho. Ok? A maneira como a igreja tem tratado o Bolsonaro, querido, minha querida, de maneira messiânica, como ele sendo o salvador do Brasil, aquela coisa, como diria lá em Portugal, aquela coisa sebastianista, entendeu? Tipo, ele vai nos salvar. E não apenas tratando o Bolsonaro como a Bíblia diz que devemos tratar as autoridades, lá em Romanos 13:1, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem e foram estabelecidas por Deus. Romanos 14:1. Sim, esse governo é melhor do que o de Lula, de Dilma e do que seria do Haddad, com certeza. Veja, é um vídeo opinativo. Daí a criar algo análogo ao progressismo em cima desse governo, se isso aumentar, podem crer, vai vir a correção do Senhor, podem esperar, se já não estiver acontecendo. E aqui eu não falo como aquele profeta que gira e ratatatá, não. Eu não falo no sentido pentecostal, não. E não tentem me ensinar pentecostalismo, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faço essa fala como um profeta, sim, no sentido bíblico, que olha para a Bíblia, lê o que Deus fala e se pronuncia. E Hebreus 12:6 diz que Deus corrige aquele que ele ama. E Deus ama a igreja. E Deus não vai permitir que a igreja que ele ama permaneça, insista, dizendo que um homem, seja ele qualquer, Lula, Bolsonaro, seja uma mulher, seja a Hoffmann, seja a Dilma, seja qualquer homem ou mulher. Deus não vai permitir que a igreja permaneça continuamente pensando que um homem, que o humanismo pode nos salvar. Ele vai vir com a correção dele. Falo como quem vê claramente. Eu falo como quem vê claramente, sem essas esquisitices pseudo-teológicas modernas. Eu vejo, porque eu olho para a Bíblia e vejo o resultado do pecado na vida de um homem que era amado de Deus e que a Deus amava, resultando em cativeiro, retirando para sempre a glória anterior que Israel tinha. Eu falo de Davi, eu falo da história de Deus com Israel e da correção de Deus sobre Israel, que começa ali em 2 Samuel 11 e que infelizmente não acaba. Não é essa coisa de falar, não, Deus permitiu o mal. Sem eufemismo. Não é ele permitir o mal, é ele vir, Deus, criador de tudo, e vir com a correção. Ponto final. Afinal, o diabo não pode tocar na igreja? Deus pode.
segundo o seu querer e a direção que ele quer e tem determinada como plano redentivo para aqueles que são seus. Quanto a mim, eu discordo desse sorteio. Como eu já disse, muitos concordam. Quem vai mudar o meu modo de pensar sobre esse ponto específico demais da vida? E eu vou mudar a pessoa que acha que deve existir o sorteio? Eu vou mudar esse ponto específico da vida dessa pessoa? Gente, esse vídeo, eu volto a falar, é um vídeo de antecipação. Pois eu vejo pessoas amadas que deixam de se falar, que excluem a outra no Facebook, que mandam piadinhas de mau gosto, que bloqueiam no Instagram, que viram o rosto quando encontra com a outra na rua, que viram o rosto quando se encontra no corredor da igreja, já que a igreja nossa está fechada, e vai no corredor da igreja indo dar o dízimo. Aí percebe que a pessoa está vindo, como o corredor pequeno, ela retorna, finge que vai para o banheiro para não falar com a pessoa. Que vira o rosto no shopping por causa daquela pessoa, por ter votado no Lula ou no Bolsonaro. Quando o Bolsonaro e o Lula não tá nem aí para você. Pessoas que viram o rosto e fazem tudo mais. Bloqueiam no Facebook, no Instagram, viram o rosto. Porque vira o rosto para a pessoa porque aquela pessoa acha que o culto deve voltar. Ou vira o rosto porque aquela pessoa acha que o culto não deve voltar. Vira o rosto porque aquela pessoa come carne. Ou vira o rosto porque aquela pessoa tem pena dos boizinhos. Vira o rosto porque acha que o Bolsonaro é fascista, porque o Bolsonaro é genocida. Beleza, meu irmão, você pode virar o rosto para mim, eu acho uma coisa idiota, porque eu votei no Bolsonaro. Agora juntar isso a genocídio e o fascismo, aqui eu opino e aconselho, vai estudar. E para de ler a Folha de São Paulo, para de ouvir e ver a TV Globinho. E a grande imprensa em geral. Para com isso, para de aprender história com a imprensa. Para de aprender história com o teu professor de história. Por incrível que pareça. Como diria o personagem, aquele grande personagem do filme Dia de Treinamento com o grande ator Denzel Washington, ele abre aspas, ele fala, estou aqui lendo jornal, fecha aspas. Aí ele começa a rir, aí ele conclui, abre aspas, estou me divertindo, já que 99% do que a imprensa diz é mentira. E o melhor de tudo é que o Denzel Washington, que tem 35 anos de casado, é ator há muito tempo, ganhador de Oscar, ganhador de vários prêmios ali na Broadway. Então imagino que a imprensa deve procurar ali na vida dele erros a todo custo, porque ele diz isso na vida real. Ele fala que a imprensa não serve para nada, ele fala que ensinaram para ele que ele devia se informar na imprensa, mas a imprensa só vive desinformando e aí ele já não sabe o que fazer. Voltando. Você também não pode parar de falar com uma pessoa porque essa pessoa tomou vacina. Querido, você vai parar de falar com a pessoa porque ela tomou vacina? E mais estranho, você vai sair por aí como um louco falando que aquela pessoa vai virar jacaré? Faz isso não, amigo. Isso, além de ridicularizar você, se tomar proporções maiores a ponto de outros crentes começarem a falar isso, vai nos colocar como ridículos. Fale com o teu irmãozinho que tomou vacina, pelo amor de Deus. E não fala que ele vai virar jacaré não, porque isso vai muito contra a genética. Por mais que nós tenhamos avançado, não é possível isso acontecer.
Queridos, nós fomos chamados à comunhão, nós fomos chamados à paz. Efésios 4,32 diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. Se falamos aos ventos, e eu quero crer que isso é verdade, eu quero. Se nós falamos aos ventos, se nós dizemos que somos de Jesus Cristo, e eu quero crer que isso é verdade, vamos manter a paz uns com os outros, como o escritor dos Hebreus nos ordena. Sobretudo entre nós que somos santos, entre nós que declaramos Jesus Cristo como Salvador. É isso que eu tinha para falar, assim, sem muito preparo, do fundo do meu coração. Que Deus nos guie nele mesmo, e apenas nele mesmo. E que nós sejamos isso que nós acabamos de ler. Que nós sejamos perdoadores uns dos outros. Que nós sejamos humildes. É muito crente marrento. Se você não gosta da minha linguagem, sinto muito. Eu saio da favela, mas a favela não sai de mim. Eu posso falar, tem muito crente pedante, tem muito crente autossuficiente, tem muito crente que se acha o dono da cocada preta, como da última cocada preta, como diz o ditado. Eu posso falar que tem crente que está usurpando a glória de Deus. Eu posso falar que tem crente que declara, como declarou Luís XV, depois de mim o dilúvio. Ou se você quiser, eu posso esbanjar aqui um montão de dizeres intelectuaizinhos e inteligentinhos. Mas eu prefiro falar que tem um monte de crente que é marrento demais. Acha que tem um rei na barriga. Mas que se ele não se cuidar, talvez ele nem seja convertido. E não sendo convertido, seja eu, seja você, seja quem for, não havendo conversão, não havendo novo nascimento, o inferno é certo. Então, queridos, vamos rever o nosso caminho. Vamos perceber o que é apenas um ponto, apenas uma ideia que a pessoa tem sobre um ponto específico sobre a vida, que é muita coisa. E vamos nos amar. Mesmo que aquele ponto específico seja um ponto talvez grave, seja um ponto talvez que não devesse existir, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Ele fala muito claramente que aquele cara que está se escandalizando, ele é um bobo, ele é um fraco. Está ali escrito, ele deve se fortalecer. E aí ele fala, pô, quem come alface não escandaliza-se com quem come picanha. E quem come picanha não se escandaliza com quem come cenoura. Agora, irmão, se você é vegetariano, não vem trazer isso como doutrina bíblica para a igreja. Irmão, se você gosta de uma gordurinha da picanha, não vem trazer isso como pré-requisito para a salvação. Se você votou no Bolsonaro, não sobe no púlpito e diz que quem votou no Lula vai para o inferno. Isso não apenas é pecado. Além de pecado, e parece que o pecado sempre faz isso, quando nós subimos no púlpito e falamos que quem vota no Bolsonaro vai para o céu e quem vota no Lula vai para o inferno, além de ser pecado, usar o lugar onde nós devemos proclamar Jesus Cristo como o único, absoluto e suficiente Salvador, parece que é do pecado nos fazer ridículos. Quando nós subimos no púlpito e falamos que devemos votar em A ou em C ou em B ou em D, e se assim nós não fazemos, nós estamos indo para o pecado, estamos indo contra a Escritura e, em última análise, isso nos põe como ridículo. Que Deus nos abençoe, que haja paz na igreja, e eu não falo só a igreja batista, a igreja local, a igreja batista do Parque São Basílio, que haja paz na igreja no Brasil, igreja,
que haja paz na igreja no mundo. Porque pode crer, as coisas vão piorar e vão piorar muito. Que eu não vou falar, o Hélio está fazendo uma profecia. Não faça um recorte e sai por aí espalhando, um irmãozinho lá da igreja batista, usado pelo Espírito Santo, falou que as coisas vão piorar, que Jesus Cristo vai voltar em 2022. Não. Se você quer a minha opinião, eu acho que eu mesmo não vou ver a volta de Jesus Cristo. Eu acho que o meu sobrinho não vai ver. Meu sobrinho tem 6 anos. Se você quer opinião, aqui tem opinião. Mas se as coisas vão piorar, vão. Princípio de dores. Muita coisa ruim vai vir. Agora, quando Cristo vai voltar, eu não sei. Eu acho que vai demorar. Quando eu falo demorar, dentro daquilo que eu tenho como cronos, como tempo. Agora, para o Senhor, o apóstolo Pedro, ele fala há 1900 anos atrás, Ele fala em 1900 anos atrás que a vinda do Senhor não tarda. E nunca vai tardar, porque para o Senhor 1000 anos são como um dia. Então, se ele voltar daqui a 100 anos, não vai tardar. Mas eu não posso deixar de dizer que as coisas vão piorar. Porque quando eu era pequeno, homens de Deus falaram que as coisas iam piorar. E homens humanistas falaram para mim, as coisas vão melhorar. E eu segui por esse caminho humanista, a partir dos meus 15 anos, acreditando que nós resolveríamos os nossos problemas. E só o que eu vi foram as coisas piorando, a humanidade se distanciando de Deus, se tornando mais amante dos prazeres do que amante de Deus, mais amante de si mesmo, egoístas, insensíveis. E hoje nós vivemos em pleno 2021 de uma maneira muito pior do que aqueles que começaram a me ensinar ali no final dos anos 80 a respeito do humanismo e de que nós melhoraríamos o mundo. Graças a Deus eu voltei à palavra que aqueles homens de Deus falaram e aquelas mulheres de Deus falaram para mim. As coisas vão piorar. Vão piorar. Cada vez mais. De forma intensa. E hoje eu replico o que eles falaram para mim. Porque eu percebo que aquilo que eles falaram para mim há 40 anos atrás está acontecendo. E aquilo que eu estou falando hoje vai acontecer amanhã. Já está acontecendo e vai continuar acontecendo. E se nós, no meio disso tudo, ainda ficarmos de picuinha ou ficarmos com partidarismo, você que gosta da palavra mais menos coloquial e mais formal, se nós ficarmos de partidarismo, eu vou ficar com quem votou em fulano, eu vou ficar com quem pensa em ciclano, eu vou ficar com quem age dessa forma, eu vou ficar com quem não age dessa forma. Em pontinhos específicos, querido, você pode ir para o céu, porque para ir para o céu você precisa de Jesus Cristo. Mas as coisas vão ser mais difíceis, porque no meio do caldo fervente, você ainda vai encontrar tempo para brigar com teu irmão a respeito de pessoas que nem sabem quem você é. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.